E aí, galera, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é Tiago Andrade, esse bonitão aqui da foto. Olha que maravilha, que foto perfeita. Tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa aula hoje sobre misturas. Vamos lá. Ó, gente, primeira coisa que eu gosto de falar sobre misturas é o seguinte: não invente. Pessoal, não invente se a questão não falou que aquilo derreteu, que aquilo sumiu. Não invente, ok? Você vai classificar por aquilo que a questão colocar para você como exemplo, tá certo? Ó, eu gosto de classificar as misturas observando dois aspectos dela, que são as fases e os componentes, certo? Para não ficar aquela dúvida, vamos analisar fases e componentes de um sistema, porque aí fica mais fácil para a gente determinar a mistura, ok? Então, o que são fases? Fase é cada aspecto distinto observado na região de um sistema. Ou seja, fase é aquilo que tu consegue observar, é aquilo que tu enxerga na solução, ok? Então, a fase são os aspectos sólido, líquido ou gasoso, tá bom? Então, eu vou te dar uma mistura, tu vai pegar e vai analisar. Aquela mistura, eu consigo ver o líquido, eu consigo ver o sólido, isso aí são as fases, ok? E o que são os componentes? São as espécies químicas presentes na mistura. Ou seja, os componentes eu só consigo identificar se eu souber o que tem lá. Então a questão vai te dizer, aqui tem água e sal. Água e sal são dois componentes diferentes, ok? Agora, água e gelo. Tá, água e gelo são duas fases distintas, porque eu consigo diferenciar o líquido e o sólido. Porém, água e gelo é apenas um componente. Ok, pessoal? Então, ó, já para a gente não perder tempo, vamos logo para os exemplos. Então, eu tenho uma mistura entre água e areia. Primeiro, não invente. Ah, se a areia dissolver. Ah, primeiro, que a areia não dissolve, né? Mas se eu misturar eu não consigo. Não, não invente, pessoal. Água e areia é simples, sem inventar. Se eu estou observando que a solução, que a substância que eu estou analisando, que esse sistema que eu estou analisando, na verdade, é entre água e areia e visivelmente eu consigo ver a fase líquida da água e a fase sólida da areia, então o que é que eu vou fazer? Sem pestanejar, duas fases, porque eu consigo ver a fase líquida da água e a fase sólida da areia, ok? Agora, se eu sei que tem água e areia, eu sei também que eu tenho dois componentes. Então essa primeira mistura ela tem duas fases e dois componentes, tá certo? Já a de baixo eu tenho água e sal, tá certo? Mais uma vez, gente, não invente, a não ser que a questão diga que colocou-se sal de uma forma que ele não conseguiu se dissolver por completo, ok? Atingiu o seu ponto de solubilidade, tá certo? O sal ele sempre vai dissolver na solução. O sal sempre vai dissolver na solução. Logo, quando eu tenho uma mistura entre água e sal, eu só consigo ver a fase líquida, que é a fase da água. Consequentemente, nesse sistema eu só vou ter uma fase, ok? E mais uma vez eu vou ter dois componentes. Por quê? Porque eu tenho a água e o sal, são dois componentes diferentes. Tá certo, pessoal? Agora, indo para a mistura. O que são misturas? Misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias. É óbvio, né, pessoal? Se eu tiver só a água, eu não tenho uma mistura. Para eu poder ter uma mistura, eu tenho que pegar a água, que é uma substância, e tenho que pegar outro composto para ser misturado com a água. Então, a mistura, ela precisa ter no mínimo duas substâncias, tá? Se tu não sabe o que é substância, dá uma assistida no vídeo anterior, que eu falo sobre a diferença de substâncias, moléculas, átomos e por aí vai. Tá certo, gente? Então, as misturas, elas são sistemas formados por duas ou mais substâncias, tá? E aí eu posso classificar as misturas de duas formas. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, tá? De forma que a mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Óbvio, eu preciso ter dois componentes, porque é uma mistura, mas eu tenho que ter apenas uma fase. Eu só posso observar um aspecto visível. Ou é tudo líquido, ou é tudo sólido, ou é tudo gasoso, tá? Então, se eu tiver apenas uma fase, eu tenho uma mistura homogênea. E se eu tiver duas ou mais fases, ou dois ou mais aspectos visíveis, eu tenho uma mistura heterogênea, ok? Como um exemplo, então, para as misturas homogêneas, nós temos aí a água e o sal.
que eu só consigo ver um aspecto visível, que é só o líquido. E eu tenho também outro exemplo muito comum, que é a água e o álcool, que eu também só consigo ver apenas o líquido, ok? Já para as misturas heterogêneas, eu tenho vários exemplos. Por exemplo, a água e a areia, que eu já tinha falado, são duas fases e dois componentes. Nessa segunda, eu tenho óleo, água e areia. Nesse caso, que é até interessante, o óleo e a água são líquidos, certo? Só que se eu consigo observar o óleo e a água em fases distintas, né, de uma forma distinta, eu consigo observar duas fases líquidas, ok? Então aí, nesse segundo sistema, onde eu tenho óleo, água e areia, eu tenho duas fases líquidas e uma fase sólida, que é a areia embaixo. Então, óleo líquido, água líquida e areia sólida. Então, eu tenho três fases e três componentes. Nem sempre o número de fases vai ser igual ao número de componentes, tá? Isso aí, se acontecer, é coincidência. Ó, pra gente finalizar essa primeira parte, alguns casos raros que sempre aparecem e dão uma dor de cabeça. Ó, o leite é uma mistura heterogênea, ok, pessoal? Então grave isso aí. Leite, apareceu leite, pode marcar heterogênea. O sangue também é uma mistura heterogênea, apesar de a olho nu nós visualizarmos apenas uma cor vermelha, mas se analisarmos a parte interna, então o sangue é dividido em várias partes. Então tenho os glóbulos, as plaquetas e isso tudo misturado forma o sangue, que é uma mistura heterogênea, tá? E o que pega muita gente é o granito. Gente, o granito é uma mistura heterogênea, por quê? Porque ele é formado por três elementos: o quartzo, a mica e o feldespato, cada um com uma cor diferente. Se você observar bem o granito, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Se você foi no máximo. Se você observar o granito, ele é cinza, ele tem umas pintinhas pretas e tem uma parte esbranquiçada. Ou seja, eu estou conseguindo ver três sólidos distintos. Então eu tenho três fases sólidas e sabendo que tem quartzo, mica e feldespato, também tem três componentes, tá? Então somente o granito, se ele aparecer no sistema, ele tem três fases e três componentes, tá? E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou deixar uma pergunta que aí a gente vai responder no próximo vídeo. Então acompanha, curte, compartilha, segue lá Thiago Mito no Instagram, curte nossa página no YouTube, Química Resumida com Thiago Andrade. Ok, gente? A última pergunta. A água, ela tá ali nos três estados físicos da matéria: sólido, que é o gelo, líquido, que é a água, e o vapor no estado gasoso. O que seria isso? E eu termino com essa pergunta. Um beijo do Mito. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa teu comentário, tua dúvida, fala no direct, deixa nos comentários no YouTube também. E estamos juntos. Um beijo.